Olá, tudo bem? Sou Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Bem-vindo a mais um estudo da série A Plenitude do Evangelho. Em Romanos capítulo 1:16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Deus ele manifesta o seu poder em nós com o propósito de salvar cada um de nós. Nós estudamos até agora como que Deus manifesta o seu poder. Ele ensinou ao povo de Israel didaticamente, através de símbolos, como que o poder dele se manifesta. Nós vimos ali no pátio que o altar do holocausto representa a cruz de Jesus. Que Jesus um dia viria morrer por toda a humanidade, derramar o seu sangue para perdão dos pecados. E nós vimos ali também a pia, que simboliza o batismo, a renovação da vida, a conversão. Dentro do santuário, no lugar santo, tinha a mesa com pães, que representa a palavra de Deus. E Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. À esquerda existia o castiçal ou candelabro, que representa a ação do Espírito Santo na vida do cristão. E ao centro existia o altar do incenso, que representa a intercessão do nosso Senhor Jesus. E no lugar santíssimo existia a arca da aliança com as duas tábuas dos 10 mandamentos, que representa o caráter de Deus. Nós vimos também que ao a gente retirar alguma mobília do santuário, anula todos os outros. O exemplo que nós demos foi a questão da lei. Se nós removermos a lei, se nós dissermos que a lei não vale mais, que ela não é mais útil para nós, nós vimos que anulamos todo o santuário. Outro exemplo que nós podemos dar é a questão da mesa com pães, que representa a palavra de Deus, a Bíblia. Outro exemplo, o altar de sacrifício. A palavra de Deus em Atos 4, verso 12, diz o seguinte: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Também a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se nós retirarmos o altar do holocausto, também nós anularíamos todo o evangelho, todo o santuário. Porque sem sacrifício não há perdão dos pecados, não há salvação. Outro ponto interessante, João capítulo 3, verso 5. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entende? Se nós retirarmos a pia do Evangelho, a pia que simboliza o batismo, não há também salvação. Também em João capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Observa que Jesus diz, estudai as Escrituras, examinai, se aprofunde no conhecimento bíblico, porque são elas que vão não só testificar de Jesus, mas também nós vamos herdar a vida eterna pelo conhecimento e pela prática da palavra de Deus. O que dizer do Espírito Santo? João capítulo 16, verso 8, Jesus disse o seguinte: Quando ele vier, que o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você entende? Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo? Se não houver mais Espírito Santo, não há como as pessoas, o ser humano, se convencer que é pecador, que necessita do Cordeiro. Você entende? Se nós anularmos qualquer ponto do Evangelho, qualquer ponto, simbolicamente falando, do santuário, nós estamos deitando abaixo todo o Evangelho. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar o seu like e deixar os seus comentários também, pois é muito importante para o crescimento deste canal. O que você acha?
Nós somos salvos pela fé que exercemos em Jesus ou pelas obras que nós praticamos? Deixe seu comentário. O que você acha a respeito desse tema? Somos salvos pela fé ou pelas obras? A fé que eu exerço me dá o direito à salvação, ou o que eu faço de obras eu ganho direito à salvação? Pela graça sois salvos. Diz que nós somos salvos pela graça. Mas o texto continua, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mas mediante a fé. E aqui diz que a fé não é nossa, não vem de nós, é Deus que nos dá. Lembra que nós lemos que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar? É Deus que opera tudo em nós, inclusive a fé. É Ele que faz produzir em nós a fé. Não dê obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Então nós somos salvos pela fé, nós não somos salvos mediante as obras, para que ninguém pense que é merecedor de salvação por si só. Todos nós somos dependentes de Deus para sermos salvos, porque é Ele que opera a salvação em nós. Nada do que nós fizermos nos trará a consciência de que somos justificados, merecedores de salvação. Nada. A salvação vem unicamente exclusiva em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só outro texto interessante. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aqui o apóstolo Tiago está questionando. Se alguém disser que tem fé e não tiver obra, essa fé pode salvá-lo? O verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras demonstrarei a minha. Então aqui Tiago está dizendo, você que tem uma fé, mas você não pratica essa fé, você não vive essa fé é morta, ela é vazia. Mas se eu tenho a obra, mas eu pratico essa obra demonstrando a minha fé através do que eu faço, essa fé ela é vivificante. Quer um exemplo? Nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus exerceu a sua fé em Deus. E nós vemos quantas obras ele fez. Nosso Senhor Jesus, ele era movido pelo Espírito Santo. E nós vemos quantas obras ele fez. Verso 21 de Tiago, capítulo 2, olha só o que diz. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele exerceu a sua fé, mas através das obras. Se ele dissesse que ele acreditava em Deus, que ele tinha fé em Deus, e Deus pediu a ele para ser obediente, para obedecer, e ele não tivesse obedecido, ele estaria praticando a sua fé? Não. A sua fé seria morta. Então a fé vem acompanhado das obras. Quando nós cremos em Deus, quando você crê em Deus, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você exerce a tua fé em Deus, em nosso Senhor. Você clama diariamente para receber o Espírito de Deus para que atue em sua vida. Deus derrama ricas bênçãos sobre nós. O seu amor é derramado sobre nós e nós passamos a transbordar
E esse amor transbordando em mim não me deixa quieto. Não tem como eu ficar calado. Eu tenho que compartilhar esse amor. E eu começo a compartilhar com meus semelhantes, com as pessoas que estão próximas a mim. De que forma? Através de obras, do jeito de falar, do jeito de me comportar. Ao ver as pessoas necessitadas, eu ajudo. Muitos cristãos afirmam que o povo de Deus no Antigo Testamento eram salvos por guardar a lei. Romanos 10, verso 4, diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então muitos alegam que o fim da lei, que Jesus cravou a lei na cruz, que ele aboliu a lei na cruz. Mas olha só, Eclesiastes capítulo 12, abra sua Bíblia. É muito importante você acompanhar a leitura dos textos bíblicos. Nós vamos ler o verso 13. De tudo que se tem ouvido, ou seja, de todo o estudo da Bíblia, de tudo que os profetas escreveram, ele diz, a suma é, ou o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Vamos resumir a Bíblia. Vamos resumir a palavra de Deus. Vamos resumir tudo que os profetas revelaram. O resumo de tudo isso é: tema a Deus, tenha fé em Deus, obedeça a Deus, guarda os seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. Desde o primeiro até o último, é o dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. E nós vamos ver o verso 23, pois diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, todo homem precisa guardar os mandamentos de Deus, porque todo homem é pecador. Desde o primeiro até o último, todos são pecadores. E a suma é: guarda os mandamentos de Deus, porque é o dever de todo homem. Porque a lei, os mandamentos de Deus, nos levam a reconhecer que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. Preste muita atenção agora. Mateus capítulo 5, verso 17, diz o seguinte, é muito, muito importante isso. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Os judeus na época de Jesus, eles tinham uma visão distorcida do que é o Evangelho. Eles viviam o Evangelho através das obras, de guardar a lei. E não era esse o propósito. E Jesus veio para ensinar todas as coisas. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Um mestre da lei perguntou a Jesus, qual é o maior mandamento? Qual é o mandamento mais importante na lei? E Jesus, no verso 37, responde. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você entende que Jesus quis dizer? Qual a resposta que ele deu para aquele mestre da lei? Você precisa amar. Não adianta você guardar a lei e não amar seu próximo. Porque a lei, ela fala do amor ao próximo. Não adianta você dizer que guarda a lei e não ama seu próximo. Não adianta você dizer que guarda a lei e você não ama Deus. Você pode não adorar outros deuses. Você pode não falar o nome de Deus em vão, mas isso não quer dizer que você ama Deus. Você pode não matar o seu próximo. Até porque se você matar o seu próximo, você vai preso. Você não pode roubar. Porque também se você roubar, você também vai preso. Tem as consequências. E isso não quer dizer que você ama. E Jesus, ele veio a esse mundo para nos ensinar toda a verdade. Para nos ensinar o que é guardar a lei. Guardar a lei é você expressar amor. Amor a Deus e ao seu próximo. Esta é a base, o fundamento da lei. Quando nós amamos, nós guardamos os mandamentos.
E Jesus ainda diz, no verso 40, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus quis dizer, desses 2 mandamentos, do amor, dependem toda a Escritura. Quando ele fala a lei e os profetas, ele está dizendo toda a Escritura. Voltando lá para o capítulo 5 de Mateus, verso 17, ele diz, não penseis que vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Não vim revogar a lei nem os profetas. Ou seja, ele não veio excluir, abolir nada do que foi escrito. Mas ele veio cumprir. Ele veio mostrar como é que se faz. Ele veio também cumprir as profecias, pois as profecias diziam a respeito dele. E ele completa. Olha só, o verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Isso é muito sério, muito importante. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Enquanto estivermos aqui na terra, a lei de Deus continuará em vigor. Outro texto, João 14, verso 15. Jesus ele diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se realmente você ama Jesus, você guarda os mandamentos. Ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Salvação pela fé ou salvação pelas obras? 2 Coríntios 5, verso 14, diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos envolve. E em 1 João 3,16, o apóstolo João diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, Ele derrama sobre nós o seu amor, nós passamos a amar o nosso irmão, a ponto de dar a vida por eles. Percebe, os apóstolos, eles entregaram a sua vida pelo Evangelho, porque eles receberam a salvação e saíram a proclamar, a testemunhar e, se possível, darem a sua vida para salvar o seu semelhante. O amor de Cristo estava neles e eles passaram a amar não somente a Deus, mas todo o seu semelhante e sair em busca para salvá-los em Cristo Jesus. Então a fé que nós exercemos em Jesus, quando nós aceitamos o Evangelho, ele derrama sobre nós o seu amor e nós passamos a viver uma vida diferente. Passamos a testemunhar através das obras que ele fez em nossa vida. Por isso somos salvos pela fé que exercemos nele, e as obras é o resultado do que nós praticamos. É o resultado da fé a qual nós vivemos. Que Deus abençoe. Não deixe de compartilhar esse link e até o próximo estudo. Lembrando que o próximo estudo você não pode perder. Nós vamos estudar sobre o dia da expiação. É algo fantástico, é maravilhoso e você vai se encantar. Que Deus abençoe. E não se esqueça, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.